O que é o marketing? Gente, o que é o marketing é uma pergunta muito óbvia, né? Então, ou então, o que são os 4 Ps? É decoreba. O que eu vou fazer com essas perguntas? No final do semestre, vai ter uma provinha, tá? E eu vou pegar as melhores questões, né, que vocês elaboraram e vou montar as provinhas. Então, por isso, gente, assim, sejam sensatos, né? Não fica montando umas perguntas, assim, ridículas, que não tem cabimento, ou pergunta decoreba, porque pensa que vai ser você e seus colegas que vão responder. Mas também não é para ser uma perguntinha bobinha, tá? Então, toda semana a gente vai ter 5 pontos de atividade, 4 da atividade avaliativa e uma dessa questãozinha. No final do semestre, no dia 24 de março, vai ter uma provinha, tá? Vai valer 15 pontos. E a gente tem um trabalho que já ficou até relativamente famoso, que é a pesquisa de mercado, tá? Esse trabalho, a pesquisa de mercado, ele vai valer 19 pontos. Tudo bem? Então, 35 pontos entre prova e trabalho e os outros 65 vai ser com um trabalhinho por semana, entrega de atividade por semana, tá? Para que isso, gente? Para possibilitar a todos vocês um semestre um pouco mais tranquilo, tá? Para que vocês tenham uma oportunidade de não ficarem pendurados por poucos critérios de nota, tá? Eu preferi deixar um pouco mais esparramado, mas vocês terem mais chances do que vocês ficarem muito dependentes de chances únicas. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Tudo certo. Beleza. Aí, como que vão funcionar as aulas? E aí, como é que eu tinha programado fazer? Então, toda semana, eu faço uma postagem lá no Moodle, vocês receberam o link de acesso, tudo, vocês vão assistir a aula, os slides ou estão aqui, todos postados, ou estão numa pastinha do Dropbox que eu criei com livro, com um texto, etc. Vocês vão assistir a aula, participar aqui da discussão, para daí a gente poder aprofundar aqui em sala de aula o conteúdo visto, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque fica um pouco mais dinâmico, tá? Vocês podem participar mais, falar mais. Se é uma aula que só o professor fala, assim, aqui para nós, é chato para todo mundo. É chato para o professor ficar falando sozinho, o aluno cansa, então, assim, não é legal para ninguém. Por isso que eu preferi fazer desse jeito. O conteúdo básico da disciplina já está gravado lá no YouTube, e aqui a gente vai cuidar de aprofundamentos que, na verdade, vão ser as partes mais legais do conteúdo mesmo. Coisas que a gente vai conseguir trazer para um contexto um pouquinho mais individual. Tudo bem, gente? Tudo certo? Alguma Tudo. novidade? Bom, então, então beleza. Então, ó, o que eu vou começar, então, agora a fazer? Então, primeiro de tudo, explicações básicas. Vocês têm alguma ideia do que é o marketing? Propaganda, página, peso, Acho que é estudar o produto. Não, peraí. Estudar o cliente para desenvolver um produto ou um serviço para ele. Alguma coisa assim. E também tem anúncios, essa parada tudo junto aí, em resumo. Em linhas gerais, a resposta verdadeira é alguma coisa entre o que o Rodrigo e o que o Léo falaram. O marketing, gente, ele é uma área da gestão das empresas que é mais ou menos como se fosse um vidente, tá? Então, é uma pessoa que vai tentar entrar na cabeça do cliente e ver o que ele gosta, tá? Quais são as necessidades que esse cliente quer, que ele tem, aliás, o que ele deseja, quanto ele quer pagar. Então, o marketing, ele serve para isso. Identificar o perfil do seu cliente, com base nesse perfil de cliente, fazer o melhor produto e o melhor serviço possíveis, tá? Então, é isso. O que o marketing tem a ver com propaganda? É que uma das funções do marketing é fazer com que o cliente saiba que a empresa existe, que o produto existe. Então, dentro do marketing, a gente também faz propaganda. É por isso que a resposta, o conceito real de marketing, é mais ou menos um pouco do que o Rodrigo falou e um pouco do que o Léo falou. Agora, por que é que isso é importante? Para os meninos de sistemas de informação, para os meninos da engenharia cartográfica. Por que, afinal de contas, essa disciplina na matriz de vocês? Vocês têm alguma ideia?
Acho que para saber entender o que o cliente quer de verdade, saber inserir isso no produto que a gente vai disponibilizar. Exato. Especialmente curso de sistemas de informação, engenharia cartográfica, geologia e outros cursos, todos, diga-se de passagem, os que estão aí no campus de Monte, todos esses cursos, eles são técnicos, ou seja, vocês entendem muito de procedimento, técnica e ferramenta, mas vocês não veem nada ou quase nada sobre formas de você atender o cliente, formas de você prospectar, ou seja, criar um novo mercado, você não vê nada sobre atendimento. E a triste realidade é, você pode ser o melhor profissional do seu segmento, mas se você não sabe trabalhar com o seu cliente, se você não consegue atendê-lo de uma forma apropriada, não adianta, tá? Então, é por isso também que, provavelmente, nos próximos semestres, a primeira disciplina a ser oferecida do curso de sistemas, primeiro vai ser marketing e depois empreendedorismo. Porque, antes de tudo, você tem que entender como é que funciona a cabeça de um cliente, para daí você fazer produto para ele, tá? O que vocês fazem, tanto em sistemas quanto na engenharia cartográfica? Vocês fazem produtos e vocês vão achar clientes que comprem esses produtos. Hoje, a lógica é, com base no conhecimento do cliente, você faz aquilo que ele quer. Então, os cursos técnicos são técnicos, às vezes, demais, tá? Eles criam procedimentos que não servem para as pessoas. Então, o que a gente vai falar bastante nessa aula? A gente vai falar, basicamente, sobre como funciona a cabeça do cliente. E, para isso, né, eu preciso perguntar algumas coisas para vocês, tá? Então, é óbvio, se vocês não quiserem responder, vocês não precisam responder, tá? Mas olha só, eu gostaria de saber de um por um de vocês o que é que vocês pretendem fazer, se você já tem alguma ideia do que fazer depois da formatura em termos profissionais, tá? Então, começando, vamos pensar. Ô, Rodrigo, você tem alguma ideia já do que você pretende fazer? Olha, de início agora, tipo assim, ano que vem, no máximo, assim, no meio do ano, eu já quero conseguir algum emprego na área de front-end, para ir aumentando o meu portfólio e minha experiência, até porque minha área, a área da programação, no caso, ela, se não tiver experiência, você não tem salário, basicamente, porque, né, estagiário, júnior, pleno, sênior, master, e vai indo. Então, eu estou pretendendo seguir essa carreira. E secundário, tipo assim, se tudo der errado, o plano B é seguir a carreira acadêmica. E se tudo der errado, o plano C mesmo vai ser dirigir Uber. Mas de resto é isso, tá tranquilo. Entendi. Ó, para as, acho que para todas as três perspectivas que você tem, é importante que você tenha marketing dentro da sua cabeça por três diferentes motivos, na verdade. Na primeira opção, você trabalha com front-end, você tem que conhecer perfil de consumidor. O consumidor não sabe explicar aquilo que ele quer. Então, você tem que ser um pouco vidente para entender aquilo que ele quer e aquilo que de fato ele precisa. E daí você conseguir colocar isso num pacote, numa linguagem bonita e trazer isso para o cliente. Né? Isso é o tipo de coisa que, infelizmente, o curso de sistemas não ensina, mas não é só em Monte, tá? No país. A gente vê um pouquinho disso aqui em marketing, mas eu também já adianto que não vai ser tudo. Né? Na segunda área, a área acadêmica. A área acadêmica, ela depende muito de um negócio que se chama construção de contatos. Para você construir contatos de trabalho que sejam interessantes, que sejam válidos, que venham a ser úteis, você tem que entender um pouquinho de motivadores. Isso está na cabeça da pessoa, tá? Então, o pouco que vocês vão ver de psicologia no curso está dentro de marketing, tá? Que tudo isso, na verdade, é psicologia básica humana. A gente vai ver, inclusive, daqui a pouquinho, tá? E no terceiro aspecto, na pior das hipóteses, né, você vai ter que pensar um pouquinho, né, sobre direcionadores futuros, sobre perfil de consumidor, de repente atender alguns segmentos da sua clientela. Então, de toda forma, você vai precisar, tá?
e você esqueceu do quarto, que sua família tem negócio familiar, de repente você pode falar, eu vou ficar aqui trabalhando com as coisas da minha família e já era. Não, o negócio da família é de jeito nenhum. Família, eu tô fora, vamos cortar isso, tira. Dá rolo, né? Dá rolo, Agora, segunda pessoa, vamos falar com o Léo. Ô, Léo, você tem alguma ideia do que você está pensando em fazer agora, depois que você se formar? Ah, eu não faço a menor ideia. Eu acho que o primeiro plano é formar, né? Uhum. Porque se não der certo, vai ser igual o Rodrigo falou mesmo, virar Uber e rezar a Deus para alguma coisa dar certo mais para frente. Léo, uma O coisa Uber boa. vai Oi? ter muito download de Uber no final das contas no curso de sistemas, pelo jeito. Eu acho muito pouco provável, para ser bem sincero, tá? Tanto em sistemas, quanto na geologia, quanto na cartográfica, eu acho pouco provável por causa do tamanho da demanda que tem de profissionais na área de sistemas, que tem na área da cartográfica. Enfim, o mercado precisa, né? Então, é aquela história. Uma luta vai ser formar, porque realmente o curso de vocês é muito difícil. Depois de formar, não é complicado, não vai ser tão difícil assim vocês arrumarem uma colocação. No seu caso, Léo, eu acho que o que para você vai ser um pouco desafiador vai ser você, em ponto 1, né, que a gente já discutiu em disciplinas passadas, você descobrir seus pontos fortes, e ponto 2, você aprender a explorá-los. Por quê? Se você souber naquilo que você é bom, você procura o público para isso, entendeu? Não adianta você resolver atirar para todo lado. Uma lógica que a gente vai aprender aqui também na disciplina é que a gente tem que focar um público e esse público tem que ser um que seja compatível com coisas que você já faz bem, tá? Então, por isso, a despeito de você estar tumultuado, de você estar um pouco confuso, com muita disciplina, você precisa respirar um pouco e ter um pouco de sanidade mental para saber no que você é bom. Tá? Então, você ainda está nesse caminho e eu acredito que a sua carreira profissional vai passar mais ou menos por aí, tá? E isso também é marketing. Isso se chama segmentação. É quando a gente escolhe um perfil de público específico para trabalhar isso aí, tá? Para não ficar tirando para todo lado. Tudo bem? Tudo. Agora nós temos 4 anos para descobrir o que nós vamos fazer, né? É mais ou menos isso mesmo. Agora, É isso. seu Dieguinho, o que você está pensando em fazer depois? O que você está pensando em fazer depois da formatura? Vai, Mitê, por enquanto, estou fazendo um curso de inglês para me especializar e melhorar meu currículo. Aí eu estava pensando em conseguir transferir antes de eu formar para Uberlândia, porque se eu conseguindo transferir para lá e não tendo que me mudar para Monte Carmelo, meu irmão falou que me arruma um estágio na empresa dele, de front-end também. E futuramente, depois de eu formar assim, procurar alguma empresa fora do Brasil para trabalhar fora e ganhar bem melhor, né? Acho que por enquanto a ideia é essa. Uhum. Diego, então uma coisa que você vai precisar, transferência, essas coisas, já é uma coisa que eu vou te adiantar. É possível que você tenha que fazer vários semestres a mais, tá? A transferência não é difícil, só que as matrizes curriculares são diferentes. Então, é possível que você tenha que fazer as mesmas disciplinas 2 vezes, mas ainda assim, talvez, na sua balança seja um preço pequeno a se pagar, e tudo bem, né? E uma opção que você vai pensar e está em Uberlândia, que é um lugar maior. Agora, quanto à sua vontade de morar fora? Ela é muito legal, e aí você vai ter que fazer uma pesquisa de perfil de contratantes. É quase uma pesquisa de mercado, tá? Tanto a Alemanha quanto o Canadá, especialmente, todo ano, gente, eu não estou zoando, eles soltam editais nas casas consulares procurando profissionais XYZ, e eles sempre querem gente da tecnologia, sempre, tá? Agora, Diego, uma coisa que eu te sugiro, entra nos sites das casas consulares, tanto a alemã quanto a canadense, e vê lá o perfil de vaga que eles estão procurando. E, Tchê, uma coisa também, a questão nem é tipo morar fora, é questão das empresas, né? Eles estão procurando o povo daqui do Brasil que seja, tipo, consiga se comunicar em inglês para trabalhar, tipo, remotamente para eles aqui e recebendo, tipo, em dólar ou, se preferir, eles convertem para reais. Aí o valor Ou fica o mesmo. euro. Diego, já pensou se você ganha euro? Você fica rico. Sem sair de casa, cara.
Vai ser muito bom. Mas, ó, Diego, dá uma olhada, né? Você teve muitas ideias bacanas, mas faz aí uma pesquisa já de perfil de vagas, tá? Porque daí você consegue direcionar um pouco melhor. E não, de verdade, você não precisa migrar, mas ter um conhecimento bom de inglês é imprescindível, tá? Vou me te atrapalhar aqui um minutinho. Eu também tô nessa onda do Diego. Eu também quero tipo assim, essa parte do front para trabalhar fora, mas também tenho um plano, se precisar, o back-end também para trabalhar fora. Tipo assim, igual ele falou, remotamente, para receber em euro. Igual eu estava conversando com um rapaz que mora na Alemanha, ele já trabalha lá. Geralmente, ele falou que as empresas em si não usam tanto o LinkedIn para procurar funcionário aqui. Eles usam, acho que é o Pachu, não vou ver lá, depois eu falo para vocês. É um site do país deles, mas pega bem mais que a área, que o LinkedIn, no caso. E outra coisa, igual é a meta, é trabalhar de casa e receber em euro. É a meta mesmo. Eu tô junto com o Diegão aí nessa também. Mas gente, tem que dar uma olhada nas oportunidades, né? Tem um canal no YouTube que se chama Alemanizando, que o rapaz trabalha com sistemas lá na Alemanha e a esposa dele trabalha com turismo. E eles fazem vários vídeos falando sobre o mercado de trabalho, por isso que eu tô mais ou menos ligada que lá, assim, contrata muita gente, muita mesmo, porque eles sempre trazem gente que saiu daqui do Brasil, e foi para lá trabalhar e explica como é que as coisas estão indo. Enfim, é bem legal mesmo, tá? E agora o seu Igor. Igor, você já tem alguma ideia do que pretende fazer? É, eu tenho muita vontade de trabalhar como o designer de User Experience, User Interface. É um dos pontos chaves aqui para mim no curso. É uma das coisas que eu tive mais afinidade, assim. E para trabalhar nessa área entra muito aquela questão que você falou de entender o que o cliente quer e não só isso, é conseguir imprimir isso no trabalho final, no produto final que você vai entregar. Porque muitas vezes não é tudo aquilo que o cliente quer, mas às vezes o que ele precisa e não sabe como é que é para fazer. E esse é um dos assuntos que eu acho que vai ser muito interessante aqui na disciplina para poder entender, porque é muito importante mesmo para conseguir entregar um produto refinado no final das contas. Então, tenho uma esperança muito grande de conseguir trabalhar nessa área depois do curso. E caso nada dê certo, né, eu vou tentar trabalhar em outras áreas, mas mesmo que seja na área de desenvolvimento, para mim tá tranquilo. O Igor já vai ser um marqueteiro de Igor. Você vai acabar em algum momento fazendo MBA em marketing, pós em o comportamento do consumidor, coisa assim. Tomara. Porque você está totalmente focado em experiência de consumidor. Aí não, Isso, não, esse é não o meu tem foco. jeito, não tem jeito. Então, assim, eu acho que poucas áreas cresceram tanto quanto a que você quer trabalhar, na verdade, né? Agora com a pandemia, até quem não comprava online começou a comprar. E aí É, foram demandadas várias funcionalidades, tarefas, atribuições que sistema nenhum fazia antes e teve que ser desenvolvido. Você vai pegar um mercado super aquecido, Igor. Super realmente, aquecido mesmo. e recentemente tem crescido bastante. Há alguns anos atrás nem se falava dessa profissão e ultimamente tem sido o top, assim. Mas olha, Igor, meus parabéns, viu? Meus parabéns mesmo. Isso, tanto aqui no Brasil quanto ao redor do planeta, está tendo essa demanda. E, enfim, eu acho que de diferentes formas você vai ter que seguir, trilhar caminhos similares ao que os meninos já descreveram, mas no seu caso o foco é outro, né? E aí eu acho que você vai ter que se especializar mesmo nessa área de marketing, porque não Eu vai vou ter mesmo. jeito. Você não vai ter como fugir muito disso, Sem não. escapatória. Não vai ter como fugir. E, por fim, o senhor José Carlos de Moraes Pires. Zé, eu sei que você já está trabalhando, mas me conta um pouquinho sobre as suas expectativas. Bom, então, pessoal, eu estou no momento fazendo estágio com uma empresa de Monte Carmelo, né, lá na Fernando Faria. Só que o que eu penso fazer assim depois é trabalhar na área de loteamento.
Tanto que, assim, como freelancer, já estou atuando aqui, né, em parceria com um amigo meu, para fazer análise de algumas áreas que podem ser viáveis para loteamento ou não, aqui na região de Prudente, né? Prudente, Machado, Regente. E uma área que eu gosto muito, né? Tenho muita familiaridade com essa questão de projetos e tal, e é uma coisa que eu quero desenvolver muito. Tanto que eu até optei nesse semestre por duas disciplinas, marketing e gestão de projetos, por causa disso. Porque essa área envolve uma equipe multidisciplinar, né, entre arquiteto, parte ambiental, advogado e tudo mais. Né? Então, assim, tem que ter um conhecimento mais aprofundado e que vai ter que trabalhar com muita gente, né? É importante. E aqui é uma área que tá indo bem, né? Eu não sei, toda vez que eu vinha para cá de férias, tinha um loteamento novo saindo, né? Então, tem lugar que eu ando, mesmo sendo novo, já posso falar. Que na minha época tudo era mato, né? Então, assim, tá saindo muita coisa, é uma área que eu gosto bastante, eu pretendo focar nisso aí. Assim, depois, quem sabe, entrar a parte de arquitetura junto, né? Fazer um combinado, parte de loteamento e construção, né? Exatamente isso aí. Pois é, eu tô achando que você vai ser outro que vai cair no marketing. Gente, para quem não sabe, eu e o Zé, nós nascemos na mesma região, de Presidente Prudente. E realmente, Zé, tem muito condomínio. Muito. Uhum. Até cidade pequena. Venceslau, gente, Venceslau tem 28 mil habitantes e ela já tem 2 condomínios. Nossa. É sério, Zé, a cidade nem comporta, mas vende. Vende bastante. Aqui Machado, ó, tá saindo. Tem um já, tem dois já pronto, tá saindo mais um na Raposa e vai sair mais o outro na Amizade. Fora os que tem perto da Balneário da Amizade ali, então. Isso sem dúvida. Zé, você vai pegar um mercado super, super, super aquecido, cara. Eu acho que vai ser muito bom para você. Você conhecer um pouco mais de arquitetura vai ser muito bom e você vai ter que fazer alguma coisa de atendimento ao consumidor, porque o consumidor da nossa região é complicado. Né? Uhum. Eu acho que você tá ligado, né? Eu fui até atrás de um curso de aperfeiçoamento de capacitação que chama daquele Dale Carnegie que tem aqui pro Dente, já ouviu falar? Então, tem uns amigos meus que fizeram da imobiliária aqui de Machado, falou que é muito bom, até para essa questão de liderança, liderar a equipe, né? E eu sinto que eu vou precisar fazer isso aí, meio que urgentemente, né? Para vencer algumas barreiras, né? Então. Zé, você vai ter que lidar com capacitação de equipe de vendas. Ixi, você vai acabar fazendo alguma coisa da área de gestão. Mas o basicão de marketing, cara, vai ser muito legal você saber, viu? Muito legal mesmo. Sim. E, por fim, nós temos o Vinícius, que chegou nesse momento. Vinícius, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui, primeiro, fazendo a introdução da disciplina e perguntando o que é que vocês estão imaginando fazer depois de formados. Você tem alguma ideia do que você vai fazer agora depois de formado? Eu quero trabalhar na área de desenvolvimento de software. Então, você está fazendo agora o curso de sistemas e você quer continuar na área de desenvolvimento. Uhum. Isso. A gente estava conversando agora, o Leonardo, o Rodrigo, o Diego e o Igor, os 4 são também de sistemas. E uma coisa que a gente estava conversando aqui, dependendo da área que você vai trabalhar, você vai ter que focar um pouco mais, né, em conhecimento de comportamento do consumidor, ou, né, no se referindo ao marketing, você vai ter que criar sistemas para entender aquilo que o cliente não sabe te explicar que precisa. Porque, especialmente você sendo desenvolvedor, às vezes a pessoa simplesmente não sabe explicar aquilo que quer. Então, por que eu estou perguntando isso tudo? Porque, gente, o centro de qualquer bom curso de marketing, em linhas gerais, é saber o seguinte, que nós estamos fornecendo algo para alguém. O marketing, ele funciona como um sistema de troca. Nós produzimos um produto ou um serviço, divulgamos ao mercado que a gente vende, em troca a gente recebe dinheiro e informações, tá? Então, para o marketing funcionar, todo mundo tem que sair ganhando.
tá? Então, para uma relação de marketing existir, né, funções predatórias, o que eu estou querendo dizer com funções predatórias? Seria, por exemplo, o Zé Carlos e fazer um loteamento em cima de um aterro sanitário e não avisar as pessoas que aquilo é um... Eu sei que não pode, né? Mas, assim, de alguma forma, o loteamento ludibriar, enganar as pessoas. Ou então, de repente, o Igor, montando lá o aplicativo de experiência do consumidor, fazer um sistema que deixe a roupa na pessoa, fazendo com que a pessoa pareça Gisele Bündchen. Isso é desonesto, isso não é experiência do consumidor, isso é iludir o consumidor. E para isso já existe também o Photoshop. Então, quando a gente está falando de você conseguir atuar no mercado, a gente quer uma coisa sustentável, tá? Que você ofereça uma coisa deixando muito claro aquilo que você de fato faz, para que ninguém se sinta lesado, e que para essa relação comercial possa existir ao longo do tempo, tá? Se você gasta tempo, gasta dinheiro, gasta esforço cativando o cliente que não vai ser fidelizado, você está jogando o seu trabalho no lixo, porque ele não vai voltar e ainda vai falar mal do seu produto para outras pessoas, tá? Então, essa circunstância não é boa para ninguém. Então, no marketing, a gente está querendo entender a cabeça das pessoas e tentando garantir que essa relação seja positiva para todas as partes, e não só para uma, tá? Uma outra coisa importante relacionada ao marketing, deixa eu voltar aqui um tiquinho. Espera aí, que eu vou ter que pausar para procurar aqui um calma. Cadê? Aqui. Uma coisa importante também relacionada ao marketing é que o marketing ele supre necessidades de consumidores, gerando lucro para a empresa que está fornecendo esse produto, esse serviço, tá? Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, as empresas, elas engajam, ou seja, elas criam movimentos que são maravilhosos para o cliente, mas trazem pouco retorno em termos de lucro, em termos de fidelização. Um exemplo bobo. Algum de vocês já vendeu alguma coisa na internet? No Shopee, Mercado Livre ou LX? Já. O que você vendeu, Léo? Uns consoles antigos que eu tinha aqui, um PS1, PS2, bem antigo. Léo, você já ouviu falar do esquema de leilão de brinde? Não. Leilão de brinde funciona assim, tá? E é uma praga que tá dando problema atualmente em algumas redes de venda, de compra e venda. É assim, vamos supor que você, o Rodrigo e o Diego, vocês três vendam bonés no Shopee. Boné é o tipo de produto que, a não ser que seja uma grife mega famosa, não tem diferencial competitivo, tá? As pessoas compram bonés muito mais pelo preço do que necessariamente design, a não ser algumas marcas que são mais conhecidas, tá? Mas a maioria dos bonés vendidos no Brasil geralmente vai pelo menor preço. Como o produto não tem diferencial, ou seja, tanto faz comprar o produto do Léo, do Rodrigo ou do Diego, para diferencial, o que os vendedores fazem? Eles colocam um brinde. Então, vai pôr lá dentro um pirulito, uma caneta, vai colocar um bombom, um bilhetinho. Se fosse só isso, tudo bem. Mas o que começou a acontecer? Clientes que cobram experiências de consumo que são, assim, caras para o fornecedor. Por exemplo, aí pede caixinha personalizada. Dentro da caixinha personalizada, vem sacolinha, vem espelhinho, vem balinha, vem pulseira, cartãozinho, brinde de compras, tudo embaladinho em caixinha. Tudo isso é lindo? É. Enriquece a experiência do consumidor? Sim. Mas isso traz retorno? Ou seja, a pessoa recomenda mais você ou ela compra mais de você por causa de Badulac? Infelizmente não, tá? Esse tipo de ação,
gera satisfação do cliente, mas não gera recompra, não gera fidelização. Ou seja, não gerou lucro, não serve. Toda ação que vocês forem fazer, gente, qualquer uma, vocês precisam pensar em trazer cliente novo, manter esse cliente e fidelizar, ou seja, garantir que essa pessoa compre sempre de você, não precisa comprar todas as vezes, mas sempre de você e que preferencialmente recomende, tá? Para que você consiga fazer isso, você tem que conhecer muito bem, tá? Então, exemplo bobo. Vocês têm algum restaurante favorito? Alguma comida favorita que vocês gostam de comer em algum lugar? Algum de vocês tem algum prato? BK é melhor que o McDonald's. Uhum. Rodrigo gosta do Mac. Qual o seu lanche favorito no Mac? Não, a do BK. Ah, do BK, algum lanche favorito? Whopper, por exemplo? Não, tudo igual. Qualquer um chega lá. Mentira, sendo comida, mentira. Não importa o que é, eu como tudo. Meu Deus do céu. Ó, algumas coisas bobas. Por exemplo, deixa eu pensar uma coisa que eu gosto. Ah, eu lembrei. O refri é ilimitado, por isso que eu volto lá. Muito bem. Apesar que eu não bebo mais, né? Mas eu ia quando por causa do refri. Uhum, muito bem. Então, já é um critério de fidelização. Muito bem. Eu lembrei agora de um prato. Por exemplo, eu gosto... Não é um prato, não é um doce. Eu gosto muito do petit gâteau do Habib's. Petit gâteau do Habib's, gente, eu já comi petit gâteau mais caro, menos caro. Para quem não sabe o que é esse prato, deixa eu mostrar. Mas não é tudo igual, não? Um sorvetinho, bolinha de chocolate lá? Pensei que era tudo Cara, igual. cara, pior é que não é. Te juro, não é. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ô, Rodrigo, desculpa, cara. Ó, é esse docinho aqui. Ele tem uma bolinha de sorvete de creme, esse bolinho de chocolate que quando você corta, sai uma espécie de brigadeiro. É uma delícia, tá? E eu não consigo lembrar de nenhum mais gostoso do que o do Habib's, eu já comi um monte de lugar, tá? Por que eu tô falando disso? A empresa, para fidelizar, ela precisa ter um produto assim tão gostoso que a pessoa, ela até vai comer em outros lugares, mas ela volta. Tá? Ela volta e ela recomenda, assim como eu estou fazendo hoje. Rodrigo, se você for já cá, vai comer o petit gâteau da Habib's, que é gostoso. Nossa, eu vou fazer lá no Berlândia para comprar um petit gâteau do Habib's agora. Isso, Ô, cara. Mitinha, me conta uma coisa aí, pelo amor de Deus. Oi? Quanto custa um trem desse? Quanto custa um trem Ah, desse? uns R$ 12 é barato ainda. Te juro. É enorme e custa uns R$ 12, é baratinho. Porque tem Deu uma lugares, cortada, eu não entendi. acho que custa uns R$ 12. Não, foi barato, então. Eu tava Não, é esperando uns barato. 50, sei Não, lá. ó, o petit gâteau mais caro que eu já comi foi no restaurante aqui de Ribeirão que chama Mousse Cake. Custava, isso há 2 anos atrás ou 3, custava R$ 36. E, gente, de verdade, eu imaginava que fosse ser muito melhor do que o Habib's. Não é ruim, mas eu achei caro e não é tão gostoso quanto do Habib's, sinceramente. É uma delícia. Então, Mentira, eu oi. vou te atrapalhar com o meu time, mas esse lance você comeu e dá para comprar 26 ação da Oi. Então, eu não vou comprar esse mais. Porque com as ações Dava da pra, Oi com- é mais saboroso. dava pra comprar uns 4 quilos de... Não, uns 4 litros de gasolina. Dava. Dá um quilo de Ó, frango, rapaz. Eu ganho muito mais músculo. ó, o Diego tá aqui falando que na cidade dele só tem Subway. Ô, Diego, aí no Subway, uma coisa muito boa é os cookies. Os cookies do Subway são maravilhosos. Mas deixa eu parar de falar de comida. Eu prometo que eu vou contribuir. Desculpa, gente, que eu pensei em comida o dia inteiro. Eu só falo de comida o dia inteiro. E é difícil. Bom, por que eu tô falando de comida, gente? Além do fato de eu gostar muito de comida, é um exemplo fácil para a gente lembrar que existem todo e qualquer negócio e profissional que quer crescer, ele precisa, primeiro, conseguir captar clientes. Como que você capta cliente? Basicamente, publicidade e propaganda. Você vai ter o produto certo para o cliente certo e você vai divulgar o seu produto ou seu serviço para o cliente que você tem em vista. É por isso que é muito legal vocês estudarem comportamento do consumidor, para que vocês saibam com quem é que vale a pena
você investir o seu tempo com quem é que não vale a pena investir o tempo. Ó, um exemplo bom. Deixa eu pensar. Aqui o Rodrigo, o Diego e o Igor estão mais ou menos na mesma. Vamos pegar, por exemplo, o Léo. Vamos supor que o Léo decida ir na mesma onda dos meninos, tá? O Léo ainda está pensando, mas vamos imaginar que ele está indo nesse caminho. Ele vai trabalhar, portanto, com empresas, né? Então, vai adiantar ele ficar queimando tempo, trabalhando com aquela pessoa que quer criar um Instagram, de fazer foto, de biquíni, que não sei o quê? Provavelmente não, tá? Porque não é o público dele, tá? Não é o que vai trazer dinheiro para ele. Então, quando a gente está falando de marketing, a gente também está falando de a gente conseguir captar pessoas de acordo com aquilo que você tem a oferecer. Manter as pessoas depende da qualidade do serviço prestado, e a fidelização do cliente acontece tanto com qualidade de produto quanto com consistência. Por exemplo, toda vez, de novo, desculpe, que eu vou comer lá meu petit gâteau, eu gosto, porque o preço é mais ou menos o mesmo há anos, tá? E ele é igual, não tem variabilidade. Ou seja, nunca aconteceu de chegar lá e tá super diferente. Tá? Às vezes pode até estar um pouquinho mais assado, um pouco menos assado, mas é mais ou menos a mesma coisa, tá sempre gostoso igual. Agora, se toda vez que eu fosse lá comer fosse uma loteria, de hora tá bom, hora tá ruim, você não fideliza desse jeito, tá? Então, para você fidelizar, você precisa do mínimo de constância. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Então, funções de marketing: captar, manter, fidelizar. E isso só acontece quando você identifica e satisfaz necessidades das pessoas. Mas agora, que necessidades as pessoas têm? Então, aí agora, vamos fazer um pouquinho mais de terapia em grupo, né? Nós todos somos seres humanos. Nós todos temos defeitos, nós todos temos qualidades, nós todos temos visões diferentes do que significa felicidade, tá? Então, eu já conversei com vocês e vou fazer a mesma pergunta de novo, tá? O que me deixa feliz é diferente do que deixa vocês felizes, tá? Se eu perguntar para vocês agora, o que deixaria você feliz, né? Eu acredito que aqui nós estamos em 7 pessoas. Das 7 pessoas, 5 falaria ganhar na Mega, né? Ter bastante dinheiro vai trazer felicidade? Talvez, né? Mas a questão é o que você vai fazer com esse dinheiro é o que vai diferir. Então, um exemplo bobo. Ô Zé, o que para você seria um dia feliz? O que te deixa mais feliz de fazer? Qualquer área, sei lá. Não, assim, se você tivesse um dia livre e você tivesse toda a liberdade do mundo para fazer o que quisesse, o que você faria? O que te deixa feliz? Fazer um voo no maior voo do mundo. Isso é show. Eu sou louco por aviação, então... Fazer o quê? Eu não escutei. Ó, se hoje, no espaço de 24 horas, você tivesse toda a liberdade do mundo para fazer aquilo que você quisesse, aquilo que te deixa feliz, o que você faria? Quem, eu? Ó, o Zé respondeu, ele gostaria de andar no Não, maior... então, minha pergunta foi que, tipo assim, que eu não entendi o que o Zé falou, fiquei curioso o que ele tinha falado. Voar nos maiores aviões do mundo, né? O 747, um voo internacional. Cara, eu ainda não consegui escutar, mano, mas tá tranquilo. Ele falou, Rodrigo, que ele gostaria de andar nos maiores aviões do mundo, como, por exemplo, o 747. Ah, sim, agora foi que o microfone dele tava chiando. Cara, legal. E você, tem alguma ideia? Sinceramente, ó, eu ir no médico e ele liberar meus venenos, só isso. De resto, tá tranquilo. De resto, tá, sei lá, não tem mais nada não, tá? Tô feliz.
Viajar também, sem limite, fazer o que eu quiser, estourar os cartão black aí, tá tranquilo. É. Bom, e vocês? Diego, Igor, Léo, Vinícius, e vocês? Tem alguma ideia? Passar em lógica. Não, Passar em mas isso aí é a lógica. felicidade de todo mundo. Passar em lógica Seria seria só alegria, lógica e cálculo felicidade 1, demais, né? velho. Nossa. Não, cálculo 1 também, aí você brincou, Rodrigo. Não, não, é uma coisa, né? Já que vai ser impossível, vamos pegar a mais impossível, né? Que é, Vamos pensar em Acontece. coisas que caibam em espaço de 24 horas. O que vocês gostariam de fazer? Ó, o Vinícius está aqui falando que ele gostaria de conhecer algum lugar diferente, né? Então, olha só. Vamos por partes. Olha como a gente percebe diferenças entre as pessoas. O Zé, ele pensou em realizar um sonho que envolve tecnologia, e a tecnologia avançada, se trata de avião, de você ir para o aeroporto, toda a experiência, sabe? É muito legal, né? O Rodrigo, ele tá pensando, sinceramente, em comer churrasco. Comer churrasco e tomar cerveja, tadinho. O Léo, Não, e tomar meus venenos, isso é que eu queria, mas não liberar, nenhum médico libera para mim, não posso fazer nada. Mas isso era a meta de um dia. ganhando o Triângulo da Sorte também é uma boa, né, gente? pois é. Acorda no domingão, 10 horas da manhã, ganhou no Triângulo da Sorte Olha que Hilux. show. Já eu, sinceramente, gostaria de acordar tarde, já acordar tomando ponche, eu adoro ponche, gente, fazer carinho nos meus gatos e ficar lendo. É sério, se eu tivesse, assim, uns 2 dias, um dia que fosse sem nada, eu queria fazer só isso, ficar fazendo carinho nos meus gatos e lendo. Agora, nós todos somos seres humanos. A gente pode até diferir na cor de pele, no cabelo, em coisas, mas basicamente nós todos temos 2 olhos, um nariz, uma boca e mais ou menos os mesmos órgãos, com algumas diferenças pequenas, diga-se de passagem. O ponto é que nós todos temos muito mais similaridade do que diferença. Mas essas diferenças são relevantes, né? A ponto de existirem discordâncias sérias. Por exemplo, cada um tem uma ideia diferente do que significa ter um dia bom. Assim como cada um de nós, sei lá, torce para um time diferente, pensa em termos de política de um jeito diferente, gosta de coisas distintas, mas 80% da nossa vida é exatamente igual. Porque nós temos as mesmas 5 necessidades. Vocês já viram essa pirâmide antes, gente? A hierarquia de Maslow? Já vi Acho que eu vim em empreendedorismo, se eu não me engano, ou em administração. Também acho. Olha só, vamos relembrar alguns aspectos dessa pirâmide. E antes de eu continuar, gente, tá tudo certo, tá tudo bem, vocês estão entendendo? Deixa eu pegar aqui. Estou baixando aqui um vídeo para mostrar para vocês que é super engraçado, mas esse eu vou precisar mostrar parando a gravação. Espera aí. Só um segundinho, gente. Tá, pronto, já coloquei para baixar, assim que terminar eu mostro para vocês. Então, ó, nós todos temos 5 necessidades básicas que são idênticas entre si, tá? Primeira grande necessidade é a necessidade fisiológica. O que é isso? Se a gente não tiver essa necessidade satisfeita, a gente morre. Então, por exemplo, se a gente não comer, não beber, não dormir, não respirar, não ir ao banheiro, a gente vai morrer, tá? A segunda necessidade que nós todos temos em comum é a necessidade de segurança. O que é essa necessidade de segurança? É a gente, por exemplo, morar em um lugar que não é perigoso, que está fora de guerra, a gente ter uma estabilidade no trabalho, a gente ter a certeza de que vai ter ali um dinheirinho para pelo menos comprar 1 litro de leite, é a gente ter a segurança de você, se ficar doente, você tem condição de comprar um remédio, você tem condição de ir até um hospital. Então, quando a gente está falando de mercado de trabalho, vejam bem, mercado de trabalho normal,
que seria justo, digno, considerado humano. É um trabalho cujo salário propicia, no mínimo, essas duas primeiras necessidades. Tá? Então, aí, algumas críticas. Países com elevado índice de desenvolvimento, como, por exemplo, Noruega, Suécia, eles preenchem, os trabalhos e a vida nesses países preenchem com muita folga, com muita tranquilidade, necessidades fisiológicas e de segurança da população, ou seja, a remuneração é autossuficiente para pagar a moradia, transporte, segurança, alimentação. Tá? A gente pode dizer o mesmo de países como o Brasil? Será que o salário mínimo brasileiro consegue suprir todas as necessidades fisiológicas e de segurança da população, gente? Não supre. Então, a gente pode falar. Quem que ia comentar alguma coisa agora? Alguém ia falar alguma coisa, gente? Não, só responde não. Assim, desculpa, Igor. O caso é que seja, pessoal, qual for o destino profissional de vocês, seja trabalhar como autônomo, seja empreender, no mínimo, o trabalho tem que prover uma remuneração suficiente para prover essas duas necessidades iniciais aqui, de segurança e fisiológicas, tá? Vocês estão estudando para isso. Existem as necessidades chamadas elevadas, né? E aí, fazendo um grande parênteses, né? E agora olhando para vocês. Como eu disse, nós todos somos seres humanos, nós todos, deixa eu ver aqui, temos diferentes necessidades, diferentes experiências. Nós somos bastante diferentes entre si, mas, em linhas gerais, nós todos somos iguais. Nós todos temos essas 5 necessidades. Nós todos precisamos ter necessidade fisiológica satisfeita e nós todos precisamos ter necessidade de segurança satisfeita, tá? Indo um pouco mais além. Essas 3 necessidades, subindo a pirâmide, é o que a gente chama de necessidades elevadas, tá? Aí nós temos as chamadas necessidades sociais. O que é isso? Depois que você está de barriguinha cheia, que você descansou, que você dormiu, ou seja, que você está bem de saúde e que você está num lugar seguro, você sente muita vontade de se relacionar com outras pessoas, tá? De falar com a sua família, de ter amizade, de arrumar uma companhia, né? Um parceiro, uma parceira. Você vai sentir vontade disso tudo, tá? Isso faz parte do que nos faz humanos. Então, um exemplo desse. Estamos em pandemia, né? Teve muitos casos de pessoas, especialmente no ano passado, que desenvolveram transtornos sérios. Por exemplo, ansiedade, depressão. A coisa foi ainda pior para quem é idoso, porque quem é idoso não podia sair porque não tinha vacina, ficou isolado em casa, e teve um monte de idosinho que ficou doente, tá? Por quê? Nós todos somos seres humanos, nós todos somos de uma espécie social, tá? Nós, os golfinhos, as formigas e algumas espécies de macacos, nós somos de uma espécie social, a gente depende do convívio e da coletividade com outros seres, senão a gente adoece. Nós somos biologicamente feitos para conviver em sociedade. E quando isso falta ou é deficitário, faz mal. Por exemplo, vamos supor que na sua família você tenha uma relação ruim com os seus pais. Tá? O seu pai não foi um bom pai, a sua mãe não foi uma boa mãe, você foi abandonado, você foi negligenciado, você foi vítima de maus tratos. Por mais que você tenha outras relações com parentes, com avós, com irmãos que sejam muito legais, quando tem algum problema numa família próxima, ou seja, problemas nessa necessidade social, a cabeça do indivíduo pode ficar um pouco bagunçada. Tá? Por quê? Porque é muito importante. É a base do que nós somos. Famílias, amizades próximas são os primeiros núcleos que a gente tem. Então, quando dá problema nisso, dá problema em todo o resto. Vocês conhecem alguém que agora na pandemia teve algum problema? Ficou deprimido, ficou com pânico, aconteceu algum transtorno? Conheço, o Leonardo.
Você, Léo, o que aconteceu com você? Ixi, ansiedade, depressão, pode escolher. Ixi, ai, E aí nossa, ainda vem a faculdade. Não, vai nada, não. mas você Você costuma depois meditou? do tempo. Melhorou já. Ixi, Tá, eu fico feliz, ó. Mas alguém teve alguma coisa? Bom, Eu também. você também, Igor. O que aconteceu com Aham. você? Depressão, ansiedade deu bastante aumentada nesse tempo agora, né? Que é bem complicado mesmo essa questão social. E dificuldade maior na faculdade, essas questões, assim. Igor, se serve de consolo, você é um consolo idiota, mas você não foi o único e foi mais comum as pessoas terem problemas do que não terem, tá? Um caso próximo que eu consigo lembrar foi o da minha avó. Minha avó faleceu o ano passado, no começo desse ano, perdão, e ela adoeceu de tristeza. Ela ficou muito triste por ficar sozinha em casa, ela ficou isolada, era idosa, e ela começou a desenvolver uma série de transtornos psiquiátricos mesmo, que juntando com uma saúde já fragilizada, ela já era idosa, ela acabou falecendo no começo do ano. Foi um conjunto de coisas, mas visivelmente a gente percebe que foram problemas sociais, né? O idoso, né, ele está acostumado a conviver com várias pessoas, se ficar sozinho, adoece mesmo, tá? A próxima necessidade que nós temos é a necessidade de estímulo. O que é essa necessidade de estímulo, gente? O Diego está aqui falando que todo mundo, depois de começar a pandemia, deu problema psicológico. Talvez não todo mundo, mas com muitas pessoas, tá? Agora, uma coisa que aconteceu com todos, né? Pelo menos em algum momento. Por exemplo, alteração de apetite. Algumas pessoas começaram a sentir muito mais fome ou muito menos fome. Problemas no sono. Teve gente que teve alterações brutais de sono. Eu fui uma dessas, né? Eu tive problemas assim de virar 36 horas sem conseguir dormir, porque meu relógio biológico não sei o que deu, porque ele ficou todo zoado. Todo mundo teve em alguma medida alguma coisa, né? Isso por que aconteceu? Porque nós todos somos seres humanos e as necessidades que nos motivam são basicamente as mesmas, a gente tem tudo igual, né? A próxima necessidade que nós temos é a chamada necessidade de estima, que é assim, não basta você fazer parte de círculos sociais, você ter amigos, você quer também ser respeitado pelos outros. Né? Então, não adianta você estar num grupo de amigos, num grupo familiar, num grupo de trabalho, em que você não se sente respeitado, em que você não se sente valorizado, tá? Então, para que você tenha essa necessidade plenamente cumprida, você tem que estar em grupos e contextos que são chamados de validantes, né? Ou seja, você se sentir querido, amado, respeitado e valorizado dentro desse grupo de trabalho. É por isso que tem gente que, por exemplo, quando começa um trabalho, a pessoa não se encaixa, ela dá um jeito de sair. Por quê? Porque ela, de repente, não se encaixou lá com os colegas. Todo mundo aí lembra de alguém que no primeiro ano até começou a faculdade, mas a pessoa não se encaixou à cidade, não se encaixou à faculdade, não se encaixou ao curso. O que a pessoa faz, gente? Ela sai. Vocês lembram de alguém que começou a faculdade com vocês e desistiu porque não se encaixou? Metade da minha sala, inclusive eu, pensou em desistir. Hoje, não, mentira, sério, a nossa primeira turma, quase metade, hoje já saiu fora. Pelo menos 40% já saiu fora. Sim, eu queria ser a parte dos 40, mas eu tô firme aí, tentando. Parando, não. Rodrigo, é aquela coisa, ninguém fala pra gente que a faculdade, na verdade, é super chata e super difícil. E o que dizem é bem verdade. Faculdade, a gente fica feliz em 2 momentos, quando entra e quando sai. Eles só falaram, pra mim, eles só falaram a parte boa, acho que eu esqueci de falar a parte ruim, só falar de festa, bagunça. Aí a parte de eu estudar, quebrar a cabeça, ele quase morrer dentro do computador e de um livro, ninguém fala essa parte pra mim. Ninguém fala, né? Da parte também que eu não ia ter um centavo durante a faculdade, ninguém falou isso. Ninguém fala.
E vocês, Eu tô louco para ter esse tipo de momento de felicidade de poder sair, porque, nossa, quando eu entrei foi ótimo, mas no meio tá difícil. Ainda mais quando você pega algumas matérias que, sei lá, não agregam tanto, mas pega no pé. Nossa senhora, isso é muito frustrante, sabe? Sério mesmo. É tipo, é meu segundo período agora, né? Aí no primeiro período a gente tem lógica. Eu acho que, tipo, a prova em si no final do semestre, tipo, 9 pessoas fez e nós começou com 35 alunos. Tipo, 9 alunos fez a prova só. Uhum. E Ó, dos 9 que tava fazendo, tinha 2 que eu tenho certeza, eu era um desses, não tava fazendo só por fazer, tava lá marcando presença. Porque eu, não, eu zerei a prova. gente, olha só. E, Desculpa, Léo, pode falar. não, é porque eu fui mutar aqui, quase desliguei o computador. Eu Tadinho, que falei, susto. ih, Olha só, o Vinícius está comentando, de 70, 8 vão formar. Ele é de Uberlândia. É difícil. Gente, é aquela história. Às vezes, a gente não foi, ou não se encaixa, ou não estava preparado. Por isso que o pessoal de carreira fala, a área de carreiras, de orientação de carreiras, é um pouco da minha área de origem. O pessoal fala que a pessoa ela tem que pensar na faculdade não nas disciplinas, porque se você imaginar que todas serão chatas, se tiver uma legal, você vai ficar surpreso. Já vai te dar uma motivada. Mas a pessoa tem que escolher uma profissão baseada no dia a dia da pessoa formada e atuante na área, né? Porque o que acontece? Se a gente está em um curso em que a gente não desenvolve autoestima, em que a gente não se sente respeitado, em que a gente não se sente ligado, fica muito difícil continuar. É por isso que tantas pessoas acabam desistindo no meio do caminho, porque elas, de repente, não conseguem construir ali uma base sólida, tá? Então, por isso também que uma coisa muito pertinente que os coordenadores hoje têm feito, etc., é tentar desanuviar conceitos. Ou seja, a gente cresceu vendo filme americano, achando que a faculdade era vida louca 100%, fosse super legal. Na verdade, não é. Você fica sem dinheiro, você fica doente, você racha de estudar, você... Só que tem começo, meio e fim. Não precisa ser um tormento, mas a gente também precisa pensar que tem começo, meio e fim, e durante um determinado período de tempo é isso. Não tem muito o que fazer. Mas depois melhora. Depois, gente, a vida depois de formado, sem dúvida, melhora muito. Muito mesmo. Especialmente quando a gente constrói alguma habilidade que dá autoestima. Autoestima, gente, é um conceito muito importante nas necessidades humanas, porque as empresas vendem autoestima. Toda vez que você compra um óculos, toda vez que você compra uma blusa, toda vez que você procura um nutricionista, toda vez que você vai comprar um tênis, na verdade você quer estar mais bonito, você quer estar mais bonita, você quer se ver melhor, tá? Então, isso vende. Só que a autoestima, ela é derivada de um negócio que não tem preço, que se chama autoeficácia. A autoeficácia é quando acontecem desafios na vida de vocês e vocês sabem que vão dar conta de superar. Essa autoeficácia, no comecinho da vida adulta de vocês não tinham nenhuma, vocês não sabiam fazer nada. Com o passar dos anos, essa autoeficácia, ela vai aumentando, você vai percebendo que você dá conta de fazer muito mais coisa do que você sabia, do que você imaginava. E quando você consegue superar essas coisas, você vai se gostando mais, a sua autoestima aumenta, porque você percebe que dá conta de fazer muito mais coisas do que você originalmente imaginava, tá? E por fim, a gente tem a última necessidade, que é a autorrealização. O que é isso? É quando você já tem todas as necessidades anteriores supridas, ou seja, fisiológicas, de segurança, sociais, de estima, e você chega a um ponto da sua vida em que você quer ser a melhor versão de você mesmo. É quando você vai procurar novos desafios, vai procurar estudar, vai procurar se desafiar, porque você quer expandir os seus limites, tá? Arrisco dizer que vocês todos estão em um curso de graduação por causa disso.
porque vocês querem se superar, vocês querem expandir limites, vocês querem poder fazer mais coisas, tá? Agora, uma coisa que é importante destacar, gente, e agora daqui a pouco eu vou mostrar um videozinho para vocês, é o seguinte: essas necessidades, essas 5 necessidades que eu mostrei, elas nos fazem ser humanos, tá? Nós somos assim. O marketing, as empresas, o que eles fazem? Eles exploram as necessidades, tá? Então, eles podem vender produtos, por exemplo, para te fazer mais bonito ou mais bonita. Eles podem vender produtos que te deixem mais seguro, tá? Pode-se criar aplicativos, sei lá, por exemplo, Tinder, que venham a te apresentar mais companhia. Mas empresa nenhuma cria necessidade nova, tá? O que as empresas fazem? Elas sabem explorar aquilo que a gente já tem. Deu para entender a diferença, gente? Vocês entenderam? As empresas não criam nada, elas não criam necessidades, mas elas exploram. Tá? Um exemplo besta. Quem aí tem bichinho de estimação? Eu tenho. Eu tenho uns aqui, na empresa tem uns 10, então nós temos um monte aqui. O Igor tem, o Rodrigo tem, eu tenho 13, né? E assim, há anos atrás... 13? 13. Mentira do céu. Eu tenho 10 Minha irmã gatos. tem Nossa, 12 sempre gatos. Minha irmã tem 12 gatos, então Eu tenho 10 não Eu tenho gatos. mais 15 nada. gatos. Oi, Igor, que foi? Eu tenho 15 gatos. Me manda foto dos bichinhos pra mim que eu gosto. Gente, vocês têm alergia, né? Vai ser um book. Eu tenho alergia, já entreguei pra Deus. Eu gosto deles. Tenho 3 cachorrinhos, os 3 são velhinhos também. Mas, enfim, até tempos atrás, não tinha nada de produto para animal. Nada de ração, nada de roupinha, nada de brinquedinho. O marketing percebeu o básico, que a humanidade gosta de bichinhos, gosta de animais. O que eles fizeram? Produto. Resultado. Eu acho que os meus gatos são mais bem vestidos do que eu. E olha que eles odeiam roupa, mas eu compro um monte de coisinha para eles, tá? Eles não criaram essa necessidade, eles só exploraram uma coisa que já existia, tá? Agora, uma coisa que é importante destacar é que essas necessidades, elas são relativamente estáveis, tá? Elas não mudam. Deixa eu mostrar para vocês um vídeo, quando Game of Thrones valia alguma coisa, né? Infelizmente foi pro saco. Bom, esse vídeo ele foi uma sátira, na verdade, mostrando o seguinte, que por mais que digam que o ser humano mudou, que a sociedade mudou, que as pessoas têm necessidades distintas, calma. As pessoas têm diferentes formas de explorar as suas necessidades, mas elas continuam sendo as mesmas. O seu trisavô sentiu vontade de melhorar de vida e mudou de país e veio para cá, tá? Algum de vocês tem aliás, um antepassado italiano, alemão ou de alguma nacionalidade diferente? Vinícius está falando que ele tem antepassado italiano. Zé, você ia falar alguma coisa? Tá desligado. Ah, tá. Não, pode ser português, mas assim, a origem certa eu não lembro, não sei muito bem. Eu devia ter vindo lá atrás, nas caravelas. A gente vai saber onde nossos trisavôs andaram, né? Mas o ponto é que nossos antepassados tinham basicamente as mesmas necessidades que a gente tem, tá? O que muda é a forma de explorar. Todo mundo, desde a época dos neandertais, sente vontade de namorar, de ter amigos, de fazer parte de uma sociedade, tá? Mas antigamente, por exemplo, para conhecer gente, sei lá, você ia para uma missa, você ia para uma quermesse. Agora, o pessoal está baixando aplicativos, está conhecendo gente por redes sociais. Só muda, enfim, o jeito de se explorar essa necessidade. Mas ela continua sendo essencialmente a mesma coisa, tá? E por fim, só fechando, gente. Para a gente conseguir atender aquilo que o mercado pede, nós podemos oferecer produtos, serviços ou experiências.
tá? Então, produto é quando você produz algo de fato, algo tangível. Serviço é o que vocês todos fazem. Vocês estão oferecendo um serviço de programação, um serviço de desenvolvimento de software, um serviço de melhoria de experiência do consumidor final, né? E, por fim, experiências é todo sentimento que é evocado quando vocês estão oferecendo algo. Então, o que as empresas fazem hoje em dia? As empresas tentam vincular produtos, serviços com experiências. Então, vocês já viram, por exemplo, aquelas propagandas de carro que falam assim: venha explorar um mundo novo, coisas maravilhosas acontecerão, aí mostra o carro andando na praia, no meio da água, numa montanha. É as que sempre faz eu cair. Tá vendo aí? Tem um. O que a empresa faz? Ela tenta vincular um produto com estado de espírito, com uma experiência. Tá? Então, por exemplo, agora, ano que vem, a gente vai voltar a ter os grandes eventos, Lollapalooza, etc. Quando você compra o convite do Lollapalooza, não é só um convite de um show, é uma experiência que você vai ver as melhores bandas, você vai usar uma roupa legal, você vai ver um monte de gente, você vai bater um monte de selfie, que lá tem o stand do Elvis que casa gente, que não sei o quê. Então, não é só um evento, é a experiência como um todo que é divulgada também. O que as empresas perceberam já tem um tempo? Que qualquer coisa que você vincule a uma experiência de compra positiva, você aumenta a probabilidade da pessoa recomprar ou recomendar. É por isso que as empresas investem em cupom de desconto, em serviço de pós-venda, em facilidade no processo de troca de produto defeituoso. Tudo isso é pensando em melhorar experiências. Tudo certo, gente? Alguma novidade? Bom, então, meninos, por hoje, a conversa de hoje é essa, tá? Repeti 2 vezes a palavra hoje, mas desculpa. Então, o que vocês vão fazer essa semana? Vocês vão assistir o vídeo da semana 1, fazer a atividade. Na semana que vem, a gente vai retomar alguns pontinhos, talvez, dessa semana, e, lógico, progredir com o conteúdo, mas hoje o que eu queria era entender melhor aquilo que vocês pretendem fazer, para daí conseguir trazer a disciplina para dentro da vida de vocês, e a partir de agora a gente poder caminhar com um pouco mais de tranquilidade, tá? Outra coisa, isso aqui vai ficar gravado, eu vou mandar para vocês o link ainda hoje, tá bom? Tá bom. Então é isso. Meninos, a gente se vê na semana que vem. Beijo, beijo, beijo para vocês todos. Se cuidem e até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, Até semana que vem. Bom final de semana, gente. Professora, um bom final de semana. Até semana que vem.